O Senhor é bom, né? Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos, juntos, aprendendo a sua palavra, juntos recebendo do Pai. Amém? Aquilo que Ele tem para a nossa vida, e todos os dias Ele tem algo novo para derramar sobre nós, amém? E eu saí de casa com essa certeza de receber dEle nessa noite, amém? Como Ele já tem derramado sobre nós. Quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia. O livro de Lucas, capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15. Quarta-feira, quando recebi o convite, a pastora Jane me chamou. Na quarta tarde, Deus colocou algo no meu coração para essa noite. Na quarta noite, Ele confirmou de uma forma tremenda, né? Aquilo que Ele tinha colocado no meu coração, e pela sua graça e misericórdia tem sido assim. Ele é muito bom, amém? Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu vou ler na versão NVI. Você já conhece esse texto, obviamente, mas Deus tem algo novo para o nosso coração nessa noite. Amém? Aleluia. Lucas 15, versículo 11. Podemos ler? Vamos lá. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão. Quero que você grave bem esse versículo. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. 29. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Uma vez mais, nos colocamos diante do Senhor. Reconhecemos que
somos carentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala-nos, Pai. Fala-nos, Senhor, segundo a sabedoria que vem do Teu coração, da Tua verdade, Pai. Que seja, Pai, não a minha, mas a Tua voz, ecoando aos corações nessa noite. Que o Seu nome seja glorificado. E que o Senhor possa, Pai, nos revelar, muito mais do que palavras, Senhor. Revela-nos, Pai, o profundo, oculto, escondido do Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos e o nosso coração, para ouvirmos, vermos e sentirmos tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós te damos a liberdade, Senhor, neste lugar, uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, só o texto já dava para a gente fechar aqui e ir embora, porque é incrível, né? Mas veja bem, eu quero dizer algumas coisas antes de falar sobre o texto que nós acabamos de ler agora. E eu quero enfatizar alguns pontos muito importantes. Eu quero que você preste muito bem atenção. O primeiro deles é que quando nós olhamos para o povo de Israel, no Antigo Testamento, nós vemos uma clara dificuldade deles em se relacionarem com Deus como Pai. Eles conheciam um Deus que era o Jeová Sabaó, o Deus da guerra. Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus que vencia as guerras, o Deus que dava vitória para eles contra os inimigos. Mas eles não tinham a revelação de Deus como Pai. E na nova aliança, nos dias de hoje, vem perdurando esse mesmo dilema entre nós, entre muitos de nós. Essa dificuldade em entendermos o coração do Pai e a paternidade de Deus, como de fato ela é. Não simplesmente que Deus é Pai, nós ouvimos isso todos os dias nos cultos. Mas entendemos a revelação de quem é esse Pai. Sabe, quando Deus cria Adão, eu vejo que Deus não criou simplesmente um homem para o servir. Deus criou alguém com quem Ele queria se relacionar. Ele queria estar com Adão. Ele cria o homem não simplesmente para o servir, não um programa com funções para executar algumas coisas, não. Ele cria o homem com livre-arbítrio, com poder de decidir, de escolher. E Ele não diz, haja o homem. Não. Ele forma o homem com as próprias mãos. E para terminar, Ele faz o homem a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, Ele não criou um servo. Ele criou um filho. Ele criou filhos. E Ele tinha o prazer, nos diz a palavra, de descer todos os dias e estar com o homem. Se relacionar com aquele ser que Ele tinha criado. Veja bem, querido, Ele não programou, como eu disse, o homem, mas deu a ele toda a liberdade de escolher o que ele quisesse, tomar as suas próprias escolhas e atitudes. E isso fazia do homem um ser extremamente parecido com esse Deus, que o fez à sua imagem e semelhança. Deus criou para si filhos, e o prazer dele era estar com esses filhos no Éden. Você pode entender isso? E o que eu vejo, queridos, é que, ainda falando sobre a paternidade, para iniciarmos, eu vejo que nos últimos dias o que tem faltado nós apresentarmos ao mundo é o amor do Pai. Por muitas vezes nós temos apresentado a religião. As pessoas ouvem ouvir falar de uma religião e nós mesmos, até mesmo sem querer, pregamos muito uma religião, uma placa, uma igreja. Mas não na íntegra o amor do Pai. Sabe, chegar para alguém e dizer assim, você tem um pai, esse pai te ama. O amor dele é assim, assim por você. Mas muitas das vezes é pelo contrário, nós pregamos da seguinte forma, é melhor você aceitar a Jesus, senão você vai para o inferno. Verdade também. Porém Deus, Ele não nos quer perto dele por medo, e sim por amor. E é isso que Ele quer falar ao nosso coração nessa noite. Quando nós lemos essa parábola, é necessário dizer que Jesus ele só pregava, ou melhor, Ele pregava na maioria das vezes por meio de parábolas. Então Ele usava
alegorias, analogias, parábolas. O profeta Isaías já tinha profetizado quando disse que ele pregaria por meio de parábolas, para que aquele povo, mesmo que ouvindo, mesmo que vendo, não entendesse, o seu coração não se convertesse. Já estava profetizado isso. Jesus veio para cumprir isso. E quando ele abre a sua boca por meio de parábolas, nós precisamos entender uma coisa, que a multidão ficava ali, como se diz aí fora, boiando, sem entender nada. Mas quando os discípulos eram curiosos, Jesus mostrava para eles alguns detalhes, como na parábola do semeador, Mateus 13. E Jesus começa a explicar aquela parábola para eles, e Jesus traz tantos detalhes, tantos princípios sobre o reino dos céus que estavam ali escondidos, mas ninguém entendia. Sabe? Isso mostra que ele sempre estava ensinando e expondo o reino dos céus por meio dessas parábolas, e elas estão carregadas de verdades e princípios, ainda que nem todos entendiam, ou a maioria não podia compreender. Sabe por que eu quero que você entenda isso? Porque nessa parábola, nesse texto que nós lemos, Deus, Ele é o Pai, e nós somos os filhos. Você entende isso? Só que Jesus, ele não estava simplesmente falando sobre uma parábola do filho pródigo, como nós ouvimos falar. O filho saiu de casa, voltou depois, e etc. Não. Ele estava mostrando algo muito mais profundo. Ele estava mostrando o coração do Pai. A forma como o Pai se relaciona, Deus Pai se relaciona conosco, os seus filhos. Então eu quero que você grave bem isso. O Pai aqui nessa parábola é Deus Pai. Tudo bem? Pode parecer meio óbvio, mas grave bem isso. Os filhos somos nós. Tudo bem até aí? Vamos lá. Se você tiver com sua Bíblia aberta para me acompanhar, ainda aí no texto que nós lemos, vai ser muito importante para você entender. O versículo 12, ou senão você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim, ó: o mais novo pediu a sua parte na herança. Veja bem, o mais novo significa que ele era o filho inexperiente e imaturo. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia a expressão o mais jovem, o mais moço, o mais novo, significa aquele que tem menos experiência. Significa aquele que ainda está aprendendo. Quando vemos os livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e mesmo o Antigo Testamento, os livros históricos, nós vemos muito essa expressão, o mais moço, o mais jovem, e significa o mais inexperiente, o mais imaturo, eu quero assim colocar. Veja bem, esse filho mais imaturo, ele pediu a herança do pai, mas o pai ainda estava vivo. Ele tomou uma atitude muito imatura, muito inexperiente mesmo. Não teve sabedoria alguma. Só que o que me chama a atenção ao longo de toda essa parábola, o que mais me chama a atenção é a paciência do pai em lidar com a imaturidade do filho. Você vai entender onde a gente vai chegar nisso aqui. Eu vejo um pai que sabe se relacionar, conhece e sabe lidar com a imaturidade daquele filho. Veja bem, Oséias, capítulo 11, versículo 1. Oséias 11, 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Veja bem, Deus vira para Israel, estou falando de um texto do Antigo Testamento, Antiga Aliança. Deus vira para Israel e fala assim: quando vocês eram meninos, vocês estavam no Egito, numa cultura totalmente pagã, longe dos meus princípios, longe das minhas verdades, eu já amava vocês. E de lá eu chamei vocês, sabe do quê? De filhos. Sabe o que eu entendo com isso? Que o pai é um pai que nos ama de uma forma tão intensa, e ele não nos ama quando nós somos perfeitos. Ele nos ama na nossa imaturidade. Ele nos ama mesmo quando nós não entendemos. Ele nos ama mesmo quando nós desobedecemos por não compreender o coração dele. Ele nos ama de uma forma tão grande que até na nossa imaturidade, Deus vira e fala assim: você era apenas um menino e eu já te amava. Você nem me conhecia, mas eu já te amava. Não é à toa que a palavra vai dizer que Ele nos amou quando estávamos mortos ainda das nossas transgressões, dos nossos pecados. Foi lá que Ele nos amou. Não foi quando nós viemos para a igreja, ficamos bonitinhos, nos vestimos bem, começamos a adorar ao Senhor, começamos a viver uma vida santa. Não.
Ele nos amava muito antes disso. Sabe o que eu entendo com isso? Houve uma certa época em minha vida, e agora eu vou confessar para vocês, que eu queria algo de Deus. Eu queria muito algo. Só que Deus não dava uma resposta, digamos, favorável para aquilo que eu queria. E eu forçava a barra com Deus, mas eu quero isso. E Deus não falava nada, ou seja, espera, não é a hora, não tem nada para você agora, eu não posso resolver o seu caso nesse momento. E eu forçando a barra, eu falei, Deus, quer saber? Se não vem, eu vou começar a tomar as minhas próprias atitudes e fazer do meu jeito. Sabe aquela coisa, se o Senhor não fizer, então eu faço. Aquela coisa bem rebelde, sabe? Aquela coisa de ser humano, como nós, né? Normal, típico de seres humanos. É melhor o Senhor fazer, é mais fácil. Mas se o Senhor não fizer, quem sabe eu dou um jeito, eu tento. E mais ou menos isso daí, foi uma época que eu estava num desses dias andando na rua. E eu vi algo que me chocou. Eu vi uma mãe com uma criança. Uma criança muito pequena, eu creio que tinha uns 5, 6 anos no máximo. Uma criança que estava aprendendo a andar ainda. E aquela criança vinha em minha direção andando. A criança, ela fazia uma birra enorme com a mãe. Ela teimava com a mãe, ela queria algo, eu não sei o que era. Mas ela puxava a roupa da mãe. Ela falava, mãe, eu quero. E a mãe estava indo para algum lugar, que eu também não sei aonde, com pressa, só que com muita paciência. E aquela mãe dizia, filho, agora não dá, a gente tem que ir, vamos lá. E o menino, mãe, eu quero. E ela olhava e dizia, mas filho, a gente precisa ir agora, não dá, não sei por que não dava. Nem sei o que ele queria. Mas eu quero agora, mãe, vamos voltar lá. Sabe, aquela criança determinada que queria algo, queria porque queria. E aquela mãe tão paciente, tão dócil, tão amável, a gente precisa ir, filhinha, agora vamos. E continuou andando. E a criança não parava de insistir. Quando eu olhei para aquilo, foi muito engraçado, que eu me assustei na hora com a cena, mas veio ao mesmo tempo, você é assim. Eu falei, como assim eu sou assim? Não tem como ser assim. Você é assim comigo. Eu falei, cara, eu sou assim com Deus. Eu quero porque quero. E Deus é tão dócil, tão manso. Filho, você não pode ter isso agora. Sabe o que me chama a atenção? Que ela não tentava explicar para o menino por que não dava. Porque ela entendia a imaturidade da criança e não ia entender. Mas ela tinha amor em dizer, filho, agora não dá, a gente precisa ir. Sabe? E eu falei, cara, esse é Deus. Ele entende a minha imaturidade, ele diz, não dá, você não entende por que não dá, mas não dá, você precisa continuar. E acabou. É o melhor que eu tenho para você agora. Eu te amo, confia em mim. Mas muitas das vezes nós somos como a criança que está puxando a roupa da mãe ou do pai, nesse caso, insistindo com ele. Sabe, quem sabe você diga, cara, eu não sou imaturo nesse sentido, você está pregando uma coisa que não é para mim. Né? Eu já sou bem maduro assim. Então vamos ler um texto em Isaías 55, versículo 8. Né? Isaías 55, versículo 8, diz assim, ó. Olha o pai falando para a gente. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Será que somos ou não imaturos diante de Deus? A gente está pensando aqui na terra e Deus está pensando lá no céu. A gente está querendo andar aqui, no curso da terra, e Deus está falando que eu tenho para você é muito maior, é um nível celestial. Você não está entendendo, mas é mais alto. O meu caminho para você é outro. Mas eu vejo um pai que nos ama tanto, que quando ele olha para a nossa imaturidade, ele quer nos ensinar, ele tem toda a paciência, todo o amor, em dizer, filho, confia em mim, não é o melhor. Vamos, continue andando. Sabe? No versículo 12 ainda, voltando para a parábola, o texto inicial, Lucas 15, versículo 12. Continuando, diz assim, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Olha só a atitude desse pai. Assim ele repartiu sua propriedade
entre eles. Ponto final. Fim de frase. Veja bem, os estudiosos afirmam que um filho pedir a herança do seu pai naquela época, naquele contexto histórico, era meio que o filho dizer assim para o pai: pai, pode morrer tranquilo. Eu quero a minha herança. Sabe, é meio que dizer assim: pai, já foi tarde. Já deu. Pode morrer. Era no mínimo ofensivo. Sabe, era uma desonra muito grande para um pai ouvir um filho pedir a sua parte na herança. Era uma coisa absurda. Mas sabe o que aconteceu? Aquele pai tirou a cinta, dobrou e deu uma surra no menino tão grande. Não é isso que aconteceu? Não. O pai simplesmente foi lá e repartiu a herança. Tudo bem, filho, é o que você quer? Toma. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus está nos dizendo que o pai é um pai que respeita as nossas escolhas e atitudes. Sabe o que é isso? O pai que respeita a nossa escolha, mesmo que ela seja tão absurda, a tempo de ofender ele, a ponto de o deixar muito triste, muito magoado. Mas ele não vai desrespeitar nossas atitudes. Sabe o que eu entendo com isso? A característica do amor de Deus, que é um amor tão grande, tão pleno, que respeita cada uma das nossas atitudes. Ele nos avisa que está errado, que vai ter consequências e que ele está muito triste por isso. Mas ele não desrespeita as nossas atitudes. Consegue entender isso? O pai simplesmente falou: tudo bem, eu ainda estou vivo, você quer a sua parte da herança? Está aqui a sua parte. Eu te respeito. Sabe o que eu entendo com isso? Nós temos aprendido um evangelho que diz que se você, se você desviar, não é o termo desviar, porque desviar é um termo, não é bíblico esse termo. Não existe desviar para quem é filho de Deus. Existe desviar para quem é religioso. Não tem como desviar, na verdade. A gente que criou essas coisas. Mas se você decide sair da igreja, vamos colocar assim, se afastar ou pensar que você se esconde de Deus. Fala: Deus, eu vou para um lugar ali que o Senhor não vai me achar mais não. Né? Aí o salmista vem e fala: não sei que lugar eu me escondo mais, onde eu estou ele me vê. Eu posso estar lá em cima, posso estar lá embaixo, onde eu chegar ele chega junto, porque ele está comigo em todo o tempo. Mas você fala assim: Deus, eu estou indo, vou dar um tempo. É assim, mais contemporâneo esse termo, né? Vou dar um tempo. Aí de repente, as pessoas dizem assim: cara, se você sair da igreja, Deus vai te matar ali na esquina. Na hora que você colocar o pé na porta ali, vai vir um carro, você vai ver que Deus é bravo. Sabe, se você sair da igreja, você não vai durar muito tempo lá fora, o diabo vai te matar e Deus vai te entregar na mão do inimigo. Existem certas verdades, sim. Se você se afasta de Deus, é um perigo muito grande. Você está abrindo mão da proteção dele e está dizendo: eu não preciso mais da sua ajuda. Isso é muito sério. Só que entenda uma coisa, ele não vai te matar, ele vai te respeitar. Ele não vai forçar a barra e falar: você vai ficar aqui dentro, porque eu sou Deus e você tem que me respeitar. Ele não é um pai assim. Quem manda nessa casa sou... Ele não fala isso. Ele não vai falar isso. Ele te respeita, filho, tudo bem. Ele vai ficar muito entristecido porque você se distanciou dele. Mas veja bem, o pai não prendeu o filho e nem falou para ele: se você quer ir, vai sem a herança. Eu não estou nem aí, não. Tudo bem, toma aqui a sua herança, pode ir. Eu respeito a sua escolha. O Senhor, o nosso Pai, sempre vai nos respeitar e nos amar. Você entende esse amor? Não é do tipo: se eu tomar uma escolha que Deus não gostar muito, o bicho pega. Pode até pegar porque as suas escolhas trazem consequências, é óbvio. Mas Ele vai continuar te amando e torcendo para você voltar para Ele o quanto antes possível. Amém? Nós conhecemos o desenrolar da história. Aquele filho, ele gasta toda a herança que ele tinha da parte do pai de uma forma irresponsável. E chega uma hora que ele não tem mais dinheiro e ele fala: eu vou ter que trabalhar. Começa a trabalhar, começa a cuidar de porcos. E a miséria que ele se encontra é tão grande
que chega uma hora que ele fala: eu preciso comer a comida dos porcos, porque eu não tenho o que comer. Mas um dia ele cai em si. Ele fala: tem tanta gente lá trabalhando para o meu pai, tantos empregados do meu pai, que estão comendo à vontade. Tem comida de sobra lá e eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos. Ah não, eu tenho que voltar para casa. Eu vou ter que arrumar um jeito. E ele ensaia um discurso: pai, pequei contra o Senhor e não sou mais digno de ser o seu filho. E me chama aí como um dos seus empregados e eu acho que essa vai convencer ele. E ele vai, todo confiante. Chega lá. Só que antes disso eu preciso dizer algo. Aquele pai, ele viu o seu filho partindo. Só que quando você ler essa parábola, nas entrelinhas você vai enxergar muito claramente que aquele pai estava com saudade do filho. E sabe o que eu enxergo? Não está dizendo, mas eu, Lucas, enxergo isso claramente. Um pai que se colocava na janela, ficava olhando para a rua, para a estrada, que ele viu o seu filho partindo. Tchau, pai. Virou as costas e foi embora. E ele ficava olhando para aquele caminho, e eu enxergo uma tristeza muito grande no coração dele, porque o filho partiu sem rumo, sem direção, sem esperança de voltar. Mas eu enxergo uma esperança no coração dele de que aquele filho voltasse algum dia, de alguma maneira. Eu enxergo um pai, assim na janela, olhando para aquele caminho, esperando o filho voltar. Quem sabe um dia ele volte. Por que ele fez isso eu não entendo, mas quem sabe um dia ele volte. Sabe por que eu entendo? Eu vejo isso claramente, por mais que não diga na parábola, porque no versículo 20 vai dizer: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. O filho se levanta e vai para o pai. Agora presta bem atenção. Estando ainda longe, seu pai o viu. Se o pai viu ele quando ele estava vindo de longe, ainda longe, no mínimo, o pai o aguardava. O pai o esperava. Concorda comigo? Não faz sentido eu dizer que eu vi alguém chegando aqui na igreja e essa pessoa estando ainda longe, eu vi ela, só que eu estava aqui dentro. Não tem como eu ver alguém vindo de longe aqui dentro. Eu preciso no mínimo estar ali no portão, olhando para a rua, para afirmar que eu a via estando ainda longe. Sabe? Eu vejo que esse pai estava com tanta saudade daquele filho. Ele aguardava aquele filho ansiosamente. Por isso que ele conseguiu ver o filho ainda de longe. E olha só a reação do pai. Versículo 20. Cheio de compaixão, correu para o seu filho. Espera aí. O filho não tinha errado? O filho não tinha ofendido o pai? Não tinha entristecido ele? Como que o pai corre cheio de compaixão em direção ao filho para receber ele de novo? Para e pensa comigo. Tem algum sentido isso? Nenhum. Preste bem atenção. Ele correu. Os estudiosos também afirmam que, naquela época, para um homem como aquele pai, um senhor, dono de propriedades, era no mínimo desonroso que ele saísse correndo, assim publicamente, no meio das pessoas. Era no mínimo desonroso, inconveniente, inapropriado para um homem da sua estatura, do seu porte. Sabe o que eu entendo com isso? O pai, mais uma vez, abre mão da sua honra e corre em direção ao filho para o receber. Não estava preocupado com aquilo que iam pensar dele, porque era tanta saudade que ele tinha no coração daquele filho, que ele abre mão até mesmo da sua reputação. Não estou nem aí porque vão pensar. Eu preciso receber o meu filho, é o meu filho e eu estou indo ao encontro dele. Cheio de compaixão. Entenda o coração desse pai. Esse pai que Jesus está falando pode ser um pai natural? Pode ser um pai carnal? Não pode ser alguém desse mundo.
É um Pai celeste, é um Pai totalmente divino. É um amor fora de série. Mas no versículo 20 ainda. E o abraçou e o beijou. O pai corre, encontra o filho, cheio de compaixão, o abraça e o beija. Uma outra versão diz, o abraçou e o beijou muito. Abraçou e o beijou muito. Sabe o que eu entendo com isso? O filho nem abriu a boca. O filho nem fez o discursinho ensaiado dele, e o pai já foi, abraçou e beijou ele. Foi incontrolável o carinho que esse pai tinha por aquele filho. Sabe o que eu entendo com isso? O amor e o carinho do nosso Pai, do nosso Deus, não está condicionado aos nossos acertos ou erros, às nossas atitudes certas ou erradas. Ele nos ama como Pai, o carinho dele vai ser o mesmo por mim e por você. Gente, isso é uma coisa muito doida, porque quando eu paro para pensar que Deus ele me chamou, cara, quando ele me chamou, ele já sabia que eu ia errar tanto. Por que ele me chamou? Ele já sabia que eu ia errar tanto, ele já sabia que eu ia dar tanto trabalho para ele. Sabe, se eu fosse Deus, eu não teria me chamado. Não chama esse aí não. Não chama, cara, vai te dar um trabalho lá na frente, você não tem ideia. E ele chama, por quê? Porque ele ama. Ele já sabia de cada um dos meus erros, dos seus erros. Ele já sabia das nossas debilidades, dificuldades, falhas e tudo. Só que ele não deixou de nos chamar de filhos. Gente, o carinho dele por mim e por você é muito grande. Agora veja só, versículo 21, continuando. O filho lhe disse, pai, agora sim vem o discurso ensaiado. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Agora sim. O pai tirou a cinta, dobrou. Falou, menino, vou te dar uma surra. Você nunca mais fazer isso comigo. Você me deixou mais pobre. Não foi isso que o pai falou? Versículo 22, gente. É demais. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Olha só que coisa incrível, gente. O pai nem respondeu o argumento do filho, nem ouviu o pedido de desculpas e já deu um tratamento de príncipe para aquele filho. Coloca o anel no dedo dele, coloca o melhor calçado, vamos fazer uma festa. É meio que assim, sabe? Pai, pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, me aceita como seu empregado. E o pai olha e fala assim, eu não quero saber disso não, rapaz. Faz logo uma festa para ele. Gente, mata logo um novilho gordo, vamos comer, vamos festejar porque esse menino voltou. Ele está aqui comigo de novo, meu filho. Olha o amor desse pai, gente. Entenda só. Enquanto isso, no versículo 25, enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproxima da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, preste bem atenção, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, grava bem esse termo, como um escravo, ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Versículo 31, olha só isso, gente. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Olha só, gente, sabe o que eu entendo? O filho mais velho, ele tinha uma mentalidade de trabalhador. Mentalidade de escravo. Eu preciso trabalhar para o meu pai. Eu preciso fazer alguma coisa para ele. Eu preciso dar o meu melhor aqui. Só que ele não tinha entendido que ele também era filho. Sabe o que eu vejo com isso? Muitos de nós temos aprendido nos últimos dias que temos trabalho a fazer e de fato temos muito trabalho a fazer. Ainda mais nos últimos dias, nos dias que estamos, muito trabalho temos a fazer para o Senhor. Amém? Só que
o Senhor ele se importa mais que estejamos com Ele, que compreendamos que somos filhos, do que necessariamente sair fazendo um monte de coisas por aí como escravo. Você consegue entender isso? É incrível isso. O Pai ele prefere que nós estejamos ao lado dele, no colo dele, no abraço dele, como filhos, entendendo que somos filhos, do que viver distante dele, levando uma vida de escravo. Olha, estou trabalhando muito para o Senhor, viu? O Senhor viu o que eu fiz ontem, o Senhor viu o quanto eu estou pregando, o Senhor viu o quanto estou fazendo evangelismo, o Senhor está vendo. Tudo bem, eu estou vendo. Muito legal. Mas você já entendeu que você é meu filho, que eu quero você aqui comigo? Você já entendeu que eu não abro mão de que você esteja do meu lado? De que você esteja junto comigo? Num tempo precioso comigo? Nós não entendemos isso, gente. E o pai fala assim, filho, tudo que eu tenho é seu. Você não se tocou ainda? Você pode pegar o cabrito que você quiser, você pode dar a festa que você quiser, o que eu tenho é seu. Só que você não se apropriou ainda. Sabe, gente, enquanto nós não entendermos que somos filhos, nós vamos viver uma vida de trabalhadores para Deus. E o Pai, Ele ama o nosso serviço para Ele. Só que Ele quer que nós entendamos que o bom filho serve. O bom filho, ele vai servir o pai. Mas um escravo jamais vai entender que ele é filho. Um trabalhador jamais vai pensar que ele é filho. Vai entender, compreender, receber essa revelação no coração de que nós somos filhos. Ele sempre foi filho. E quando ele viu o seu irmão se apropriando da paternidade do pai, ele se encheu de ira, de inveja. Sabe, queridos, pode-se perceber claramente que nessa parábola Jesus está nos falando de um pai misericordioso, bondoso, compassivo, amável. Não se compara a nenhum pai da terra. E talvez você diga, o meu pai carnal jamais agiria assim comigo. Ah, o meu pai, quando eu tivesse pedido aquela herança para ele, eu já tinha tomado uma já, de primeira. Havaiana de pau. Não é assim? Ah, o meu pai, se eu viesse pedir desculpa para ele, se eu tivesse voltado, ele ia dizer, você não tomou sua atitude, a sua escolha? Vai viver a sua vida. Tá vendo? É para você aprender bem feito. Não é assim, gente? Será que o nosso pai carnal agiria como esse pai? Não. E sabe o que nós precisamos entender, como Deus já tem ministrado aqui, falou na quarta-feira, e hoje está confirmando ao nosso coração, é que nós temos o entendimento de que o nosso Pai Celestial, em algum momento, por algum motivo, age como o nosso Pai da terra. Não. Eu lembro que quando eu era criança, se eu deixasse cair alguma coisa e quebrasse, vixe, as coisas ficavam feias para o meu lado. Então, eu desobedeci a Deus aqui agora, eu vacilei feio, e Deus vai me dar uma chinelada boa agora. Sabe, gente, eu estou usando alguns termos aqui bem populares para a gente entender. Só que é isso. Na íntegra, é isso. E muitos de nós temos um pensamento, ou por mais que tenhamos um pai maravilhoso, é impossível que ele seja como Deus. É impossível que ele seja, perfeito em todo o tempo. Em algum momento, ele fez algo que deixou certo trauma, deixou certo medo, certo receio em você, e você foi criando a sua mentalidade, o seu conceito do que é um pai. E quando a gente chega para se relacionar com Deus como pai, nós temos a imagem do nosso pai. Quem está entendendo até aqui? E precisamos quebrar isso hoje. Amém? Porque o nosso Pai Celeste, o nosso Pai que está nos céus, é esse Pai que nós estamos lendo aqui da parábola agora. Não é um Pai que nos dá uma chinelada se nós desobedecemos a Ele. É um Pai que nos ama, nos perdoa e nos ensina a acertar. É um Pai que nos dá uma nova chance, que contempla, conhece e suporta a nossa imaturidade de crianças espirituais. Mas é um Pai que torce pelo nosso amadurecimento.
e pelo amadurecimento do nosso relacionamento com Ele como pai e filho. Você pode entender isso? Agora, gente, Oséias capítulo 11 ainda, aquele mesmo texto que lemos no começo, só que o versículo 7. Eu quero ler com vocês. Oséias 11, versículo 7. Diz assim: o meu povo, olha só, Deus falando com o povo de Israel. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Versículo 8. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Ademá? E como posso fazer com você o que fiz com Zeboim, povos que foram totalmente destruídos? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Versículo 9. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim. Agora, olha só essa frase. Pois sou Deus e não homem. Gente, isso aqui é a antiga aliança. Até aqui ainda era olho por olho, dente por dente. E Deus vira para eles e fala assim: eu não vou desistir de vocês. Vocês querem adorar outros deuses? Vocês querem me esquecer totalmente? Vocês oferecem sacrifícios para outros deuses, queimam seus filhos a Moloque, vocês fazem tudo o que pode fazer para me ofender. Mas eu não vou desistir de vocês. Você entende o coração do Pai se manifestando aqui já? E no final essa frase é fantástica. Por quê? Porque eu sou Deus e eu não sou homem. Eu não vou retribuir a vocês na mesma moeda, não. Porque eu sou Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Nessa palavra aqui, nesse texto, é que Ele é o nosso Pai, mas Ele é Deus e não é um homem. Ele não vai nos amar como um pai carnal, um homem, sabe, um pai terreno amaria. Ele vai nos amar como um Deus, o Deus Pai, o Pai Celeste. Sabe, gente, uma das coisas mais fantásticas que eu vejo quando começa o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus ainda, Jesus ele chega para os judeus pregando e ele começa a usar 1 milhão de vezes a mesma frase. O Pai Celeste, o Pai de vocês, o vosso Pai que está nos céus. Eu imagino eles olhando e dizendo: como assim? O Pai? O meu Deus, esse Deus que a gente serve é o Pai? Jesus ele traz, pode perceber isso. Assim que começa o Novo Testamento, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus fala várias vezes essa expressão: o Pai de vocês que está nos céus. Ele está dizendo, cara, vocês têm um Pai. Amem os vossos inimigos, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. Vocês têm um Pai e vocês precisam se parecer com esse Pai. A revelação de que existia um Deus que não era apenas um Deus que pedia sacrifícios, não era apenas um Deus que pedia a obediência a uma lei extremamente rigorosa, não. É um Deus que agora manifesta a sua paternidade, que Ele sempre teve. Mas agora Ele pode revelar a nós isso. Você pode compreender isso? O amor desse Deus é tão grande, gente. Eu quero terminar. Ele é tão grande que Deus ele escolheu amar a mim e a você. E quando Ele escolheu isso, Ele disse, pronto, escolhi, ponto final. Haja o que houver, eu amo eles. É um amor incondicional e acabou. Eu não volto atrás no meu amor. Eu continuo te amando. Sabe o que eu entendo com isso? O pai, ele não disse para o filho naquele momento, filho, por que você fez isso? Pai, pequei contra o Senhor, pequei isso, aquilo. Filho, por que você fez isso, filho? Por que você me deixou, rapaz? Ele não acusou o menino, sabe? Ele não foi para cima do menino com aquela ira, com aquele ódio, mesmo que paternal que nós temos, nós vemos aqui na terra, sabe aquela coisa, porque eu te amo, eu preciso te corrigir. Não. Ele não acusou o menino.
Ele não acusou o filho. Sabe por quê? Porque quem acusa não é o pai. Se você está sendo acusado, tenha certeza disso. Não é o pai. O pai não te acusa. Quem te acusa é o inimigo da sua alma. O pai, ele te respeita. O pai, ele te ama. O pai, ele te entende. O pai, por mais que você errou, tudo que ele quer é te ter de volta nos braços dele, para ele te abraçar e dizer: filho, eu estava com saudades de você. Esse pai, ele não te acusa. Quem sabe você diga: mas eu errei tanto, eu já fiz tanta coisa errada, tantas vezes, será que ele ainda me ama? Ama. Ele está aqui nessa noite para dizer para mim e para você que ele ainda ama. E o amor dele por você e por mim não mudou nada do que ele nos amava no começo, quando nós o conhecemos. Você consegue entender isso? O amor desse pai por você é muito grande. E ele nos quer como filhos, mais perto dele, mais próximos. Quantas vezes estamos dispersos, gente? Tanta coisa acontecendo aí fora. E o nosso coração está bitolado de tantas coisas. E o pai olha para a gente e fala: eu estou com saudades de você. Aí você olha e fala: não é possível que Deus me ama assim. O Novo Testamento vai nos dizer que o Espírito Santo anseia por nós até os ciúmes. Ele tem ciúmes de nós. Será que Ele nos ama? Ele tem saudades de nós quando estamos longe dEle. Será que Ele nos ama, gente? Deus, Ele não nos chamou para sermos simples frequentadores de igreja. Ele nos chamou para um relacionamento de pai e filho. É chegado um tempo em que a igreja vai entender o que é ser filho. Porque nos diz a palavra que aquele que é filho é herdeiro. Nós precisamos herdar aquilo que Ele tem para nós. Você está pronto para receber aquilo que Ele tem para nós lá no céu? Você está pronto para tomar posse da sua herança? Você já entendeu que você é filho e você tem direito a uma herança lá no alto? Você já entendeu que Ele tem preparado para você uma herança num tempo oportuno, porque Ele te ama? Eu quero dizer que o coração do Pai anseia por você e por mim. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e a dar ao Pai, nesse momento, uma resposta a essa palavra. Sabe, eu quero dizer para você que o seu Pai Celeste, preste bem atenção, o seu Pai Celeste, Ele não te bate, Ele não te coloca de castigo. Escute bem isso e grave isso no fundo do teu espírito. Ele não te pune porque você errou. Ele te ama e só quer que você se arrependa do seu erro e volte para Ele. O seu Pai Celeste, Ele não te condiciona a um tratamento diferente a cada vez que você acerta ou você erra. Se você acertou, você vai receber a recompensa, o brinquedinho, aquilo que você me pediu. Mas se você errou, você não vai receber. Não, Ele não é assim. Ele te ama por quem você é e não pelo que você faz. Você consegue entender isso? Ele te ama incondicionalmente, e não há nada que você possa fazer que mude isso. Não há nada que você possa fazer que faça Ele te amar mais ou menos, porque Ele já te ama como Deus. Ele te ama como Deus. Ele te ama com plenitude. E o amor dele por você e por mim é incondicional. Eu te convido nesse momento a começar a falar com o seu pai aí no seu lugar. Quem sabe você errou, quem sabe você esteve durante um tempo pensando que Ele está triste com você por algum motivo, como eu tantas vezes já estive e às vezes ainda me pego estando. Mas Ele quer nos dizer nessa noite: filho, filha, eu quero apenas te constranger com o meu amor, que você conheça a plenitude do meu amor por você.
o quanto eu te quero, o quanto eu te amo, o quanto eu quero você comigo. Pai, nesse momento, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. E nós entendemos, Pai, que somos tão carentes desse amor, Pai. Esse amor que nos completa, esse amor que o Senhor criou, esse amor para o qual o Senhor nos criou, e somente nele somos completos e plenos, Pai. Precisamos desse amor, Pai. Ah, Pai, não queremos ser como o filho que trabalha, está todos os dias na tua casa, mas não tem desfrutado do amor do Senhor. Nós queremos um relacionamento, Pai, com o Senhor, um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais íntimo. Queremos, Pai, te abraçar, queremos sentir o abraço do Senhor. Queremos te ver correndo em nossa direção, Pai, para nos receber de volta em teus atos, em tua presença, e nos abraçar com o seu amor, Pai. Queremos sentir o teu beijo, queremos sentir o teu carinho, queremos sentir, Pai, toda a tua ternura. Oh Espírito Santo, pedimos nesse momento, começa a quebrantar o nosso coração para entendermos o tamanho, a altura, a profundidade desse amor, do qual nada poderá nos separar. Não há nada que nos separe desse amor tão grande, porque o Senhor decretou, escolheu nos amar acima de qualquer coisa. Nos entregamos a Ti, Pai. Seja livre, Espírito Santo, nesse lugar. Receba os corações dos Teus filhos, Pai. Vem com a Tua plenitude. Invade com esse amor tão grande cada átomo do nosso ser. Em nome de Jesus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Fale com seu Pai, fale com seu Pai. Feche os seus olhos e fale com Ele. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer te ouvir. Ele está aqui porque você está aqui, e Ele só veio aqui para ouvir você. Vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh,